Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Gabriel Apresenta, onde é apresentado vários temas sobre política, atualidades, temas importantíssimos, entre muitas outras coisas. Muito prazer, eu sou Gabriel Freitas, jornalista, comunicador, ator. É um prazer imenso ter você aqui e hoje eu escolhi um tema bem legal, bem interessante, que é o funk. A gente vai abordar várias coisas, né? A história do funk, como que chegou no Brasil, né? O que virou o funk hoje em dia, porque eu tenho uma opinião que depois vai se desenvolver, né, durante o podcast aqui, que o funk hoje em dia não é o mesmo funk tradicional brasileiro, né? Isso você já vai entender. Mas, enfim, antes da gente continuar, quero pedir para você já deixar o seu like, se inscrever no canal, tá? E compartilhar esse conteúdo, porque é muitíssimo importante. Bom, o funk, ele, resumindo um pouquinho da história dele, ele não é o que conhecemos hoje em dia, o que conhecemos há décadas atrás aqui no Brasil, né? Como o que ficou popular ali nos anos 90, nos anos 2000 no Brasil, não é o funk já no seu primeiro estado, tá? O funk, ele surgiu como um movimento, principalmente dos artistas negros. Então temos, por exemplo, James Brown como um pioneiro do funk, né? Que originalmente não tinha esse nome, né? O funk, ele é um derivado de um ritmo chamado Miami Bass, que, como você já deve imaginar pelo nome, é um ritmo que veio, né, de origem lá de Miami. O que acontece? Né? Esse movimento da cultura negra, ela foi se expandindo. Então a gente tem ali o jazz, o blues, tá? O Miami Bass, ele foi evoluindo dali e foi evoluindo por ali nos anos 70, 80, foi se juntando com outros movimentos culturais e musicais, né, de Nova York, por exemplo, ao hip hop, e juntou essa arte dos artistas negros americanos e formou ali o Miami Bass. O Miami Bass, ele é bem característico, né? Se a gente for pensar hoje em dia, a gente consegue perceber bastante coisa dele, porque quando entrou pro Brasil, o funk, né, o que chamamos hoje de funk, que já chegou no Brasil chamando de funk, era o Miami Bass, na verdade, né? A gente não começou já com o funk como uma cultura própria. A gente chegou com o Miami Bass, então a gente tem ali os pioneiros dessa arte, a gente tem o rap da felicidade, do solitário, essa batida que a gente escuta nas músicas aí dos anos 90 até 80 aqui no Brasil, por artistas já brasileiros, muitas vezes, a maioria das vezes, quer dizer, quando chegou no Brasil, 100% das vezes de pessoas de periferia, de pessoas pouco mais pobres, em questão de classe aqui no Brasil, tá? E o Miami Bass, inclusive, ficou bem conhecido, se desenvolveu muito mais nas favelas e nas periferias aqui no Brasil. Então o que chegou aqui no Brasil era o Miami Bass, um estilo bem agitante, com uma batida bem característica e animadora, inclusive. Aí o funk, ele foi se desenvolvendo ainda aqui no Brasil, né? A gente começa a desenvolver mais a cultura própria, porque o Miami Bass, ele chegou aqui no Brasil e ele foi se expandindo, né, pelas diversas regiões. Ficou mais característico no seu começo no Rio de Janeiro, mas foi expandindo para São Paulo, e cada lugar ele foi se desenvolvendo mais.
E aí chegou um momento em que já era um derivado do Miami Bass, não era ainda, não era mais o Miami Bass característico como chegou aqui no Brasil. Já era o funk mesmo, com sua característica brasileira, com o seu ritmo e as suas letras totalmente brasileiras. Então aí a gente já começa no final, bem finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, a gente tem aí MC Marcinho, o Bonde do Tigrão, ele vai vir bem depois, eu lembrei dele agora, mas enfim, ele por enquanto não é agora que ele entra na história. Então começa o Miami Bass a se desenvolver mais e virar o funk aqui no Brasil. O funk ele começa no Rio de Janeiro, principalmente nas periferias do Rio de Janeiro, e vai se expandindo cada vez mais para o restante do Brasil, ainda com a sua característica carioca, né, o seu ritmo, as suas letras cariocas, mas depois, por exemplo, São Paulo vai desenvolver um estilo de funk muito mais próprio, mas isso é mais posteriormente. Foi no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que o funk ficou muito reconhecido, muito popular, né? Então a gente já tinha, por exemplo, nos anos 2000, o Furacão 2000, inclusive, né? Com uma explosão de músicas, explosão de funk, explosão de artistas, né? E aí que cada região foi se desenvolvendo mais no âmbito do funk. Enfim, aí o resto da história vocês já devem saber, né? O funk ele foi se expandindo cada vez mais, criando mais coisas, mais estilos, mais tipos de letras, tipos de artistas, e começou a sair um pouco, a descentralizar em uma classe, e foi mais ou menos nos anos de 2010, por ali, 2014, 2016, por essa época que começou a ficar menos centralizado nas classes menos nas classes mais pobres, né, e nas áreas menos desenvolvidas, né? O funk parou de ser mais música de favela, de comunidades, de periferia, e começou a se expandir para o Brasil. Claro que ainda assim com temas, letras e um estilo dessa classe, dessas áreas, né? Bom, enfim, essa é meio que um resumo da história do funk. Claro que tem muito mais, tanto pra trás do que eu comecei a falar, quanto pra frente do que eu terminei. Mas enfim, bem resumidamente é isso, a história do funk em geral, né? Como que surgiu o Miami Bass, como se desenvolveu no funk, como se desenvolveu, minha dicção falhando, aqui no Brasil, tá? Agora, eu trouxe esse tema muito mais por outra questão, não só para explorar, claro, o funk é uma propriedade, hoje em dia se tornou uma propriedade, uma característica muito mais brasileira, mesmo surgindo nos Estados Unidos, surgindo em Miami, né? Veio pro Brasil e a gente caracterizou o funk, né? Lá tem o Miami Bass, aqui a gente tem o funk, que virou uma cultura brasileira. O que eu trouxe esse tema muito mais pra gente explorar o que é hoje em dia. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu publiquei viu essa publicação, inclusive sugiro que você me siga no Instagram, @ga.freitas_, para conteúdos exclusivos, inclusive esse de agora, eu postei um conteúdo bem interessante falando justamente sobre isso. Eu postei um vídeo de uma influenciadora que é advogada também,
da Bianca Freitas, onde ela fez um vídeo no TikTok, mostrando e explorando as letras do funk hoje em dia. Claro que ela pegou músicas pontuais, nada do que eu vou falar a partir de agora é generalizado, mas enfim, vamos explorar esse lado aí. O funk hoje em dia, como eu comecei a falar um pouco no começo desse vídeo, não é o mesmo funk, o funk brasileiro, o funk de verdade, o funk raiz, tá? Porque o funk raiz, tanto que eu falo na minha publicação lá no Instagram, que o funk raiz mesmo não é o que é hoje em dia, com as letras de hoje em dia. O funk original, antigamente, o 100% brasileiro, era o que? Era MC Marcinho, Bonde do Tigrão, enfim... a gente tinha aí o DJ Malboro, né? Isso que era funk de verdade. O funk antigamente não tinham essa conotação tão sexual e tão chula, né, quanto tem hoje em dia. O funk de verdade é uma poesia, né, tanto que você pegar algumas letras antigamente, vão falar de temas muito importantes, críticas sociais mega desenvolvidas, né, a gente tem aí o rap do Silva, né, que conta aí a violência nas favelas, mesmo sendo divertido, sendo uma coisa animadora, que se toca em festas, né? Esse é o funk de verdade. Tanto que na minha publicação eu listei, né, o Bonde do Tigrão, MC Marcinho, Claudinho e Bochecha. Esse é o funk de verdade, é o funk brasileiro. O funk de verdade é bonito, é animador, é uma coisa que a gente pode tocar nos lugares, olhar e reconhecer como cultura de verdade. Hoje em dia não tem isso. Hoje em dia a gente tem músicas com um cunho muito sexual que leva para um mundo de drogas, de armas. Isso não é legal, não era representado no funk de verdade. Virou uma coisa completamente esculachada. Como é que eu posso dizer? Transformaram o funk em uma coisa mais, enfim, aleatória, tá? Porque o funk de verdade não é isso. Tanto que eu falo aqui no meu post, eu tô com o post aberto, inclusive, para você acompanhar ele completo, o meu editorial que eu fiz sobre o vídeo. Até assisti o vídeo da Bianca Freitas, que tá bem interessante, analisa as letras de fato, tá? Infelizmente o funk hoje em dia, claro que eu não estou generalizando, tô falando da maioria, pelo menos a parte que explode no TikTok, a parte em que as pessoas mais escutam, porque o funk em geral, como eu falei, não é isso, tá? Mas o funk, ele traz uma parte fazendo muito mais apologia a crimes, romantizando a droga, romantizando o machismo, o abuso sexual e a sexualização, até que eu falo aqui no meu post, exacerbada e precoce, tá? Enfim, por que precoce? Porque infelizmente não é uma coisa exclusiva esse tipo de letra, né, no funk. Tá disponível, assim como estão disponíveis todas as outras músicas, todos os outros funks, outras culturas. Está disponível no YouTube, viraliza no TikTok, e não é só pessoas que têm que são maduras o suficiente e têm o discernimento de ouvir isso sem ser influenciado e fazer essa separação, que vão ter acesso, né? Muitas crianças de 7, 8, 9 anos que estão no TikTok, por exemplo, vivem desse mundo do funk, né? Dançam, inclusive as danças super eróticas, danças que assim tem um mínimo cabimento. Se fosse antigamente, não era liberado para criança. Claro que a gente vem de uma época da televisão muito escrachada, mas que do mesmo jeito não tem nada a ver com o que tem hoje em dia nos funks, sabe? Então, basicamente, esse vídeo é
para incentivar o raciocínio, tá? Você pensar aí em casa sobre o assunto, né? Desenvolver essa ideia, você mesmo pensar sobre, e te levar para o meu post do Instagram, que fala muito mais sobre isso, tá? @h.freitas_, que eu fiz um editorial sobre o assunto, e tem lá o vídeo da Bianca Freitas, que tá bem interessante. Então, resumidamente, o funk é uma cultura muito forte aqui no Brasil, é uma propriedade nossa, e o funk de verdade é lindo, é maravilhoso, é uma cultura incrível, tem letras impressionantes, um ritmo ótimo, bacana, é ouvido por gente bem simpática, digamos assim, é ouvida por pessoas bem maduras e que sabem apreciar uma cultura de verdade. E o que tem hoje em dia, o que viraliza essas letras abusivas, né? O que mais se escuta não é o funk de verdade. Isso daí é só pornografia em formato de áudio. É isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui o seu like, comenta, compartilha para as pessoas ficarem sabendo, comenta aqui o que você achou, o que você acha sobre o assunto. E né, se você assistiu a esse vídeo e não está inscrito, por favor, se inscreva no canal, e eu vejo vocês na próxima semana com mais um podcast Gabriel Apresenta.